Neste vídeo eu vou apresentar o conceito de namespaces associados à linguagem XML. Para contextualizar a apresentação, eu vou falar onde se insere o namespace que serão tratados neste vídeo. Aqui está apresentado um diagrama que foi proposto pelo comitê da Web Semântica do W3C, em que é apresentada uma pilha de padrões e protocolos a serem usados na Web Semântica. A pilha funciona de tal maneira que cada padrão de baixo dá suporte ao padrão de cima da pilha. Então, na base desse padrão, nós temos o Unicode, por exemplo, que é um padrão para codificação de caracteres. Ao lado do Unicode, nós temos o padrão URI, que quer dizer Uniform Resource Identifier, que vai ser um padrão para a identificação de todo o recurso que se apresenta na Web Semântica. Se você quiser saber mais sobre o URI, que é um pré-requisito básico para entender o conteúdo deste vídeo, você pode assistir este outro vídeo relacionado, onde eu falo sobre este conceito e outros associados a ele. Há também este outro vídeo que mostra um exemplo prático da criação de um PURL. Então, sobre essas duas bases estão as tecnologias XML, namespaces e XML Schema. Nosso vídeo está interessado especialmente no namespace, que vai ser tratado aqui. Então, a necessidade dos namespaces surge com a formação de vocabulários e de esquemas na internet que são referenciados por URIs. Como você pode ver aqui, tem dois vocabulários, o Dublin Core e o vCard, em que esses dois vocabulários têm esquemas, vários elementos como Creator, Title, Publisher, e esses elementos, cada um deles é precedido por uma URI para que ele possa ser identificado de forma única na rede. Você vai perceber isso aqui embaixo também. O namespace surge para poder fazer a demarcação de vocabulários, porque mais de um desses vocabulários poderá ser utilizado ao mesmo tempo no documento XML, não só vocabulários, mas esquemas também. E ele vai permitir, com isso, a combinação de vários vocabulários dentro de um documento só. Além disso, o namespace, por sua técnica de associar um prefixo pequeno a uma URI, ele vai tornar o documento mais legível. Então vamos analisar o exemplo do Dublin Core. A gente tinha este prefixo que se repetia em cada um desses elementos aqui. Este prefixo também remete ao esquema do Dublin Core, em que define os termos deste vocabulário. Então nós podemos associar isso aqui, esse endereço, ao prefixo DC . Dessa maneira, dentro dos nossos documentos, a gente vai poder se referenciar a esses elementos colocando o prefixo e o nome. E ele vai subentender que isso vai ser substituído pela URI e formar isso aqui. Vejam o mesmo conceito aplicado no vCard. Então, a mesma lógica, o mesmo processo de substituição. Então, o namespaces vai qualificar o nome dos elementos ou atributos conforme o vocabulário a que ele pertence. Então, a gente, utilizando o prefixo, vai conseguir saber que elementos e atributos pertencem a que vocabulário. Isso vale principalmente na construção de documentos XML. Vamos ver um exemplo disso utilizando o padrão Atom. O padrão Atom é um padrão aberto para notificação de novidades, o que a gente chama de feeds, onde você notifica notícias para usuários na internet. Então, nesse endereço você pode obter mais informações sobre o Atom. Aqui você pode ver um fragmento de um feed em Atom que foi gerado a partir do meu blog. Então, aqui você tem o tag principal, que é o feed, onde estão vários dados que eu removi daí por questão de simplificação, e vários entries, que são várias entradas. Aqui eu peguei somente uma para ilustrar. Cada entry representa uma notificação ou alguma coisa que vai ser anunciada para o consumidor. Este entry tem vários tags representando dados dentro dele. O published, que diz quando foi publicada aquela entrada, o título, que é o título da entrada, o autor, que nesse caso sou eu, não é? E aqui dentro tem o tag name. Há outros dados que ficam representados dentro do tag entry que eu removi para simplificar o exemplo.
Agora imagine que eu quisesse acrescentar neste entry a possibilidade de de apresentar um thumbnail associado, ou um ícone associado a esta entrada. Então eu vou acrescentar aqui o tag thumbnail, dizendo que neste entry vai aparecer esta imagem com essas dimensões. O problema é que este tag ele não pertence ao esquema padrão do Atom. Ele pertence a um outro esquema. E da forma que está aqui, eu não consigo identificar quem pertence a que esquema. Por este motivo, eu vou colocar aqui no topo do documento, eu vou fazer a definição dos namespaces, onde eu coloco XML/NS, então nesse elemento principal aqui, e aqui eu coloco o prefixo que eu quero, nesse caso Atom, e a referência ao prefixo de URI, onde está o esquema, que é o que vai ser utilizado na associação abaixo. O mesmo eu faço para o esquema do thumbnail. Então, dentro do documento XML, para cada elemento, eu tenho que colocar o prefixo dele para saber de onde ele vem. Então, esse entry vem do Atom, esse published também vem do Atom e este thumbnail vem do media. Então, dessa maneira, eu consigo identificar cada esquema e mesclá-los sem que haja confusão. Mas vocês podem perceber que a maioria dos elementos pertencem ao esquema principal, que é o esquema do Atom. Então seria conveniente que eu pudesse de alguma maneira definir que o Atom é o namespace padrão para não ter que especificar ele em cada elemento. Eu posso fazer isso colocando o namespace sem colocar a sigla. Então eu coloco só XML namespace aqui e o endereço do esquema. Ele vai entender que este é o esquema padrão do documento. Então todos os tags que são associados a esse esquema padrão não precisam do prefixo. Note que eu só coloco o prefixo então no thumbnail que está associado a esse esquema da mídia. O namespace ele é sensível ao escopo. Isso significa que se eu definir o namespace aqui no elemento principal, ele vale para todo o documento. Mas eu posso também, como está nesse exemplo aqui, colocar a definição dos namespaces num elemento interno. Isso significa que a definição dos namespaces vale para este elemento e qualquer elemento abaixo dele. Nesse caso aqui, se o thumbnail tivesse elementos abaixo, ele variaria para os elementos abaixo. Meu nome é André Santanquet, este é o endereço da minha página para você encontrar mais vídeos relacionados a este ou relacionados a outros assuntos. Muito obrigado. Esta é a licença do vídeo.